receber você. Que bom estar aqui na atitudecertas.com, eu, Dilton Góes, junto com a DBG Consultoria, essa equipe maravilhosa aqui por trás de nós também, que é atitudecertas.com, que estamos preparando esse seminário que se chama-se Seminário Online, né? Tudo pela internet, você recebe seu link, você baixa, você assiste as palestras, participa, visita o nosso site, faz um download de todas as ferramentas estatísticas que estão disponíveis lá para você que se inscreveu no seminário e nos acompanha aqui na elaboração da estratégia de negócio para o resultado da sua empresa, né? Na primeira palestra que nós fizemos, na abertura, nós falamos da avaliação por avatar, que você já deve ter feito, já deve ter ido lá no site, baixou também a sua avaliação, onde apresentava aquelas carinhas, lembra? Uma carinha triste se sua avaliação não está muito boa, avaliação preocupada, se a sua avaliação estiver mais ou menos, a carinha preocupada, e a avaliação, o avatar alegre, se você tiver tudo bem. Aí já está na hora de ganhar dinheiro. O que nós queremos? Que de hoje até o fim do seminário, a carinha do seu negócio, o avatar da sua empresa, esteja alegre. Porque na hora que ela estiver alegre lá, você está na hora de ganhar dinheiro. Enquanto tiver uma carinha triste ali, ou no avatar o avatar colaborador, empresa e cliente, nós temos problemas para resolver. E nós vamos resolver com você, tá? Eu, Dilton Góes, da DBG Consultoria, e também a nossa equipe aqui da atitudecertas.com. Mas hoje nós vamos falar de você empreendedor, você empresário. Então escute com muita atenção essa palestra, volte quantas vezes você puder para acompanhar a elaboração e preenchimento das ferramentas de gestão, para que você possa ter bom fruto nesse seminário, tá bom? Eu deixo você agora aí com a apresentação. Um grande abraço do Dilton. Lá no finalzinho do vídeo eu volto outra vez, tá? Bom estudo, boa palestra, daqui a pouco voltamos. Tchau, tchau. Bom, vamos lá, né? Iniciar a nossa palestra de hoje, onde nós vamos falar do eu empreendedor, né? Nós fizemos aquelas análises, como falamos na abertura, e agora nós vamos falar do eu empreendedor. Mas antes disso, eu quero que você acompanhe comigo este vídeo.
Bem, acabamos de ver o vídeo, né? E no vídeo nós observamos que o primeiro cenário, aquele onde tinha um náufrago, ele tinha a ferramenta certa, ele tinha tudo certo. A necessidade dele, ele olhou para o horizonte, ele viu a situação dele que estava ruim, e na hora que ele viu lá o vídeo, o navio, né, ele usou até das ferramentas corretas. A única coisa que ele tinha, ele pegou, fez proveito e foi para lá, deu aquele tiro para salvar a vida. Muitas vezes nós empresários fazemos a mesma coisa. Nós temos a ferramenta, nós só temos uma bala na agulha, só temos um jeito de sair da situação que nós nos enfrentamos, né? E fazemos exatamente o que ele fez. Aí damos o tiro, só que esse tiro tem que ser certo. Ele só tem uma saída, uma oportunidade. Às vezes você não tem grandes movimentações bancárias para fazer aí mais do que um empréstimo. Ou é um empréstimo para tirar a sua empresa de uma situação ruim, né? Ou pronto, acabou. Você não vai ter condições de levantar outro dinheiro. Às vezes você bota o único dinheiro que você tem para salvar a sua empresa, né? Então aquela bala na agulha mesmo. Então é disso que nós vamos falar no Eu Empreendedor. E veja aí que ele poderia ter atirado para cima, como humano procedimento, mas ele atirou em direção ao navio. Certamente provocou lá uma grande explosão e o navio acabou afundando. A sua esperança afundou. Muitas vezes o eu empreendedor, você empreendedor, se encontra dessa forma. O que eu faço agora, né? Acabou tudo. Então é isso que nós vamos tratar daqui para frente. O outro cenário que nós vamos ver, um caminhoneiro que leva o seu caminhão de concreto, vê que está na hora do finalzinho do expediente e fala assim, vou fazer uma surpresa para minha mulher. Então ele volta para casa muito animado, né? Chega com todo o amor possível que possa dar, mas quando chega perto de casa, encontra um carro novo, estranho, azul, estacionado na sua garagem. No primeiro momento ele fala assim, bom, estranho, esse carro não é meu, que negócio é esse aí? Ele olha pela janela e também vê uma cena, alguém com buquê e os dois se abraçando lá dentro. Ele pensa, nossa, ela está me traindo. Então, para se vingar, ele dá ré, aborrecido, amassa o carro todo e ainda por cima projeta o concreto para dentro do carro. Depois, quando se aproxima da porta, ele percebe que é um programa de televisão e que sua esposa e ele foram contemplados com um carro 0 km, né? Ela toda alegre chama a atenção dele e ele fala, puxa vida, olha que besteira que eu fiz. Muitas vezes, nós empresários olhamos o nosso negócio, a nossa vida empresarial desta forma, deste jeitinho aí mesmo. Nós olhamos para nós mesmos numa situação, numa perspectiva completamente de derrota, completa, né, pelos sinais que o negócio apresenta, você fala assim, nossa, acabou, não tenho mais esperança, né? Aconteceu um revés na minha vida, fui demitido, perdi meu emprego, perdi o dinheiro que eu tinha e agora não tenho mais chance. Então é uma visão muito simplista da vida. Ao contrário, né? Pode ser que tudo tenha acontecido para o seu bem, pode ser que tudo tenha acontecido, está acontecendo dessa forma, para que você se projete em outra direção e possa construir aí um grande valor para a sua vida empreendedora. Então é tudo a perspectiva que você está olhando. O caminhoneiro, né, se deixou levar pelas emoções primárias, né, as conclusões primárias. Ele foi muito inocente. Ele deveria ter apurado as coisas com mais detalhes para depois tomar a sua decisão. E é isso que nós vamos tratar nessa apresentação, a segunda palestra Eu Empreendedor. Bom, quero lembrar, né, que desde a primeira palestra, quando nós estudamos lá a nossa avaliação, nós falamos do eu empreendedor, você e a sua empresa, você e seus colaboradores e você e seus clientes. Nós vamos concentrar nossa atenção em você empreendedor, por isso a palestra Eu Empreendedor. Bom, vamos continuar aqui analisando. Na análise diagnóstica que nós fizemos de você empreendedor, nós fizemos 1, 2, 3, 4 perguntas. Você gosta do que faz? Quando você acorda, tem ânimo para ir trabalhar? Ao deslocar-se para o trabalho, você fica feliz? Você cumprimenta seus colaboradores durante a chegada da empresa? Então, nós vamos
resolver junto essa primeira questão, que é o eu empreendedor. Bom, você gosta do que faz? Enfrentando a realidade. Quem enfrenta a realidade, quem não foge da sua realidade, é um vencedor. É o início da vitória. Enfrentando a realidade. Muitas vezes, dívidas, brigas familiares, intrigas, cobranças excessivas e muitos outros problemas podem interferir no julgamento em relação ao fato de gostar ou não do que fazemos. Você compreende? Às vezes eu até gosto. Se eu botei uma empresa, se eu botei a minha pequena empresa, se eu montei o meu negócio, é porque eu gosto do que eu faço, mas só que agora a minha relação com o meu negócio, com o meu eu empreendedor, está desgastada. Briga, confusão, cobrança para tudo quanto é lado. Eu já não estou mais gostando do negócio, entendeu? Então, nós temos que entender, pegar de frente mesmo, analisar de frente as causas disso. A falta de resultado satisfatório, eu falo resultado envolvendo lucro, envolvendo qualidade, risco e provisão. Olha, a falta de resultado satisfatório, que apresenta uma condição real para que você possa fazer sua retirada mensal, para sustentar a sua casa, para fazer aquele passeio, para ser um homem ou uma mulher realizado, é isso que te frustra. 96% das empresas quebram devido a problema de endividamento nos primeiros 3 anos. Tudo isso deixa o seu sentimento confuso em relação ao seu negócio. Mas o mais importante agora é colocar a cabeça no lugar certo e enfrentar os problemas. Como 96% das empresas quebram por problemas de endividamento, eu resolvi tratar nessa segunda palestra do Eu Empreendedor de como resolver, como enxergar qual é o grau de dificuldade de endividamento, como é que eu faço, como é que eu enfrento, como é que eu resolvo os problemas mais graves da minha empresa. Então eu vou apresentar para vocês, dentro do diagnóstico por avatar, que é uma ferramenta bem complexa, como que você seleciona que conta que eu devo pagar primeiro, que conta que eu devo pagar com a segunda prioridade, com a terceira prioridade, quanto que eu posso assumir de pagamento mensal, quanto que eu tenho de reserva para fazer meus pagamentos, então sem comprometer a empresa. A maioria das pessoas, quando se sente muito apertada e oprimidas, com cobrança, cobrador, oficial de justiça, sentença judicial, elas tomam por decisão parar com o negócio. Este é o pior cenário. É o pior cenário, inclusive para o seu credor, aquelas pessoas que você está devendo. Porque quando você resolve fechar o negócio e acabar com o seu negócio, você também está interrompendo uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de receitas, o dinheiro para de circular, aí que as pessoas mesmo vão perder. Então é melhor você selecionar aquilo que você pode pagar, aquilo que você tem que pagar em função do seu negócio, com prioridade, e os outros nós vamos aprender a negociar, a jogar um pouquinho mais para frente, para trás, por mais que se faça pressão, mas você tem um critério técnico de escolha, que é a sobrevivência da sua empresa, para que você não venha a fechar o seu negócio nos seus primeiros 2, 3 anos. Então vamos prestar bastante atenção aqui na ferramenta, que, em síntese, eu vou pegar a minha dívida, fazer uma análise científica de qual credor eu vou pagar primeiro. É isso, simplesmente assim. Se aquele credor que mais me cobra, ele não for pontuado para pagar primeiro, ele vai entrar numa fila de pagamentos, né? Eu lembro, certa vez, assim, ouvi uma história, né? O cobrador ficava cobrando insistentemente, o empresário, o telefone tocou, ele atendeu, e o cara falou, olha, tem que receber. Ele falou assim, olha, rapaz, eu estou com pouco dinheiro, a minha receita está ruim, e todo mês eu coloco na cumbuca um nome com todos os meus credores. Tá? Se o seu nome sair, está resolvido. Eu pago você. Não, mas isso eu não aceito, isso não é critério justo. Eu falo, se é justo ou não é. Mas se você me telefonar outra vez, eu tiro o seu nome da cumbuca. Entendeu? É por aí. Só que é um jeito não científico de fazer as coisas. Mas nós vamos colocar na cumbuca aqueles nomes que são os nossos credores e vamos fazer um critério lógico. Tá? Porque se eu deixar de pagar determinado fornecedor, eu quebro. Então, se eu deixar de fazer pagamento, folha de pagamento, eu quebro. Se eu deixar de comprar insumo, eu vou quebrar.
Então, eu vou fazer um critério lógico. Agora, vou ter que me preparar para fazer os enfrentamentos. Isso pode gerar problema judicial, isso pode gerar cobrança, isso pode gerar uma opção de coisa, mas o mais importante é enfrentar de frente mesmo, né? Então, vamos para a ferramenta lá no Excel. A matriz de endividamento. Essa matriz de endividamento, ela acontece, está aqui, ó, ela vem acompanhada de um gráfico Pareto, que é esse aqui. Esse gráfico aqui, Pareto, ele vai selecionar o seu grau de endividamento, lhe dando assim, em termos de visão gráfica, aquilo que você mais deve na empresa. Aqui você vai inserir as suas dívidas, né? Eu botei aqui, financiamento de carro, o carro da empresa, né? O credor é o banco tal, né? A última data que você pagou esse financiamento do carro foi dia 12/03 de 2017. Você está para perder o carro, né? Então, tudo bem, você botou lá, né? Então, qual é o valor da sua dívida? Vamos botar aqui que seja, né? Vamos botar o carro em dia, que seja R$ 3.200, né? Então, você botou ali seu endividamento. Você vê que cada vez que você mexe aqui, o gráfico está mexendo aqui também. Depois eu falei com você que você tem empréstimo no Banco do Brasil, credor é o Banco do Brasil, né? A última prestação que você pagou foi dia 4/4 de 2017, né? Então, você está devendo desde abril, né? Então, vamos botar aqui que a prestação seja uns R$3.000, você está devendo R$6.000 para quitar lá o Banco do Brasil, colocar ele mais ou menos em ordem, né? E assim vai. Você vai colocando seu fornecedor, os insumos, tudo, uma dívida aqui que eu falei, DDD. Coloca aqui quem é o credor, vamos chamar que ele seja o João, e a data que você pagou por última vez, e o valor que você deve ao João. Vamos supor que seja R$8.000, né? Então tá aí. O outro fornecedor, eu botei aqui fornecedor de açúcar, por acaso se chama João também, e você deve R$2.789 para ele. Um outro caso lá, uma outra dívida que você tem, e vamos colocando a dívida aí, né, para cima. Vamos botar um pouquinho mais aqui, 10.000, vamos supor. Você está devendo a esse outro indivíduo aqui. Bom, o total da sua dívida, então, ela passa a ser R$29.989, né? Então, você está aqui com essa dívida de R$29.981. Bom, você pegou toda a sua dívida e colocou aí. Agora, você vai vir aqui em ordenar nessa tabela. Você vai clicar aqui onde tem uma setinha, vai clicar ordenar e vai clicar ordenar e vai classificar do maior para o menor. Pronto, do maior para o menor. Você vai ver agora que a sua dívida ela foi classificada, né, conforme os valores da sua dívida. O maior endividamento seu era 10, o segundo maior 8, o segundo maior 6, o segundo 3.200 e o terceiro 2.700. Isso, o seu Pareto, né, ele mudou também, né? Então, sua maior dívida aí que você tem é essa dívida teste que eu botei aqui. Depois, a segunda dívida sua maior é o DDD. Um exemplo, você pode botar o nome, se quiser lá, que você está devendo ao João, né, que é o credor. E a terceira dívida sua é um empréstimo no Banco do Brasil. Então, 80% da sua dívida é empréstimo no Banco do Brasil. Esse exemplo do DDD aí, que você pode citar com a realidade, e teste. Então, você vai ver onde está residindo sua dívida, né? Agora, vamos lá. Fazer agora a matriz de prioridade. Vamos ver o que nós vamos pagar. Essa dívida, que eu chamei de teste,
que você deve aqui a Pedro. Vou botar Pedro. Que você deve a Pedro. Tá? Nós vamos fazer o pagamento dela imediatamente, sim ou não? Então vamos colocar agora na Cumbuca. Bom, o que eu devo ao Pedro? Se eu não pagar ao Pedro, vai atrapalhar a minha empresa em termos de insumos, né? Se eu não pagar a Pedro, vai complicar, eu não vou conseguir comprar, eu não vou conseguir colocar insumos na minha empresa, fabricar aquilo que eu preciso? Sim ou não? Vamos supor que não. Não, eu coloco 1. Entendeu? Só vai colocar 1, 3 e 5. Tá? Coloquei 1. Então, tudo bem. Então, o insumos ali que eu preciso é 1. Se eu não pagar ao Pedro, né, essa dívida que eu tenho com ele de 10 mil reais, vai atrapalhar a minha produção? Eu dependo da manutenção da máquina. Ele vai fazer alguma... Ah, sim, o Pedro, ele é que conserta todas as máquinas. Então, tá aqui, 5. Poxa, então cheguei lá no 5. Bom, se eu não pagar o Pedro, vai atrapalhar a qualidade do meu produto? Vai atrapalhar, porque vamos supor que ele que faça, é um mecânico lá que terceirizado, que vai atrapalhar tudo. E se eu não pagar o Pedro, vai atrapalhar a minha segurança? Vai atrapalhar a minha segurança. Sim, lógico que vai. Né? Se eu não pagar o Pedro, atrapalha o transporte do entregas e tudo mais? Não vai atrapalhar a entrega. Né? Se eu não pagar o Pedro, vai atrapalhar minhas vendas? Sim, vai atrapalhar a minha venda. E se eu não pagar o Pedro, vai atrapalhar meu resultado da minha empresa? Sim, porque eu não vou conseguir produzir e eu vou atrapalhar o resultado da minha empresa. Então, botei 5. Olha, já pontuou 117 pontos. Aqui ficou vermelho. Então, Pedro é uma dívida que eu vou pagar. Tá? O nome dessa dívida eu botei aqui. Tá aí. Então, essa dívida, manutenção máquinas, eu tenho, já caiu na Cumbuca, já foi sorteado para fazer o pagamento. Entendeu? Vamos fazer agora a análise dessa outra dívida. Vamos chamar essa dívida de quê? Essa questão trabalhista, por exemplo. Tá? Chamando essa dívida de questão trabalhista. Vamos supor que você está devendo ao João, né? É questão que ele está colocando lá você na justiça e pedindo 8 mil reais de indenizações e de acerto de conta e tudo. Você já constou ali na provisão de dívidas que você vai, se você for sentenciado, vai pagar esses 8 mil. Você já colocou ali como dívida. Bom, agora, essa questão trabalhista vai atrapalhar o insumo da sua empresa? Não. Né? Não vai atrapalhar o insumo da tua empresa. Essa questão trabalhista, ela vai atrapalhar a produção da sua empresa? Não vai atrapalhar não. Essa questão trabalhista, ela vai atrapalhar a qualidade do seu serviço ou da sua produção aí, do item que você fabrica? Também não vai atrapalhar não. Essa questão trabalhista, que você está lá devendo lá, né, que ele já te colocou na justiça, vai atrapalhar a segurança dos seus colaboradores, da sua empresa, a segurança, né, interna, externa? Também não. Né? Vai atrapalhar o transporte? Né? As entregas? Também não. Vai atrapalhar a venda? Também não. Né? Não vai atrapalhar a sua venda também não, porque é um funcionário que já foi embora. Vai atrapalhar o resultado da sua empresa? Vai atrapalhar, porque é um valor que você vai ter que pagar, ou seja agora, ou daqui para frente. Eu quero dizer que ele recebeu 45 pontos, então ele está verde. Então, com a vistas ao seu resultado empresarial, é uma dívida que você vai pagar. Você sabe que você pode até ser sentenciado, ou já pode ter sido sentenciado, né, em primeira instância. Você tem que recorrer, vai para a segunda, ou então fazer um acordo da sua empresa
Mas é uma dívida que está aí. Eu sei que isso mexe com você, eu sei que isso, quando você é chamado para ir para a justiça, o eu empreendedor, o eu empresarial, ele cai por terra, né? Não, mas você tem que enfrentar isso com toda naturalidade, porque as leis do Brasil são assim, né? O empresário, quando você monta qualquer coisa, mesmo que seja pequeno, você tem que estar preparado para enfrentamento jurídico. Você, empresário, tem que estar. Você já tem que ter mais ou menos um advogado que você já confia para te representar e tem que estar preparado para isso mesmo. É assim, a vida empresarial no Brasil te joga para as cadeiras jurídicas. Então não tem como isso não estar dentro da sua programação. Por mais que você pague e seja justo, vai acontecer uma situação de enfrentamento jurídico. Eu só quero dizer aqui que se você pegar esses 8 mil e ficar apavorado e pagar lá a despesa trabalhista, ou na justiça lá, você vai botar sua empresa a perder. Porque esse dinheiro, ele só vai atrapalhar aqui o seu resultado, ele está saindo do seu lucro, da sua provisão. Né? Então o seu resultado pode ficar complicado. Mas a sua empresa, como um todo, ela tem que sobreviver. Porque se você morrer aqui pagando esses 8 mil, acabou. Aí agora, nenhum credor mais vai receber, porque você faliu. Né? Então eu tenho uma dívida, eu vou ao aconselhamento jurídico, vou buscar um advogado, vou fazer um enfrentamento dessa situação. Mas agora, essa planilha de prioridades, ela está falando que não é uma dívida que eu tenho que pagar ela todinha. Eu tenho que aprender lá, negociar. Posso até pagar esses 8 mil em, sei lá, 20 prestações de 400. Entendeu? Eu posso muito bem, estou devendo 8 mil, eu pego uma máquina lá que eu não consigo usar, não faça falta tanto assim na minha produção, e coloco como penhora. Né? Eu tenho que aprender a negociar. Tá? Ou então vou fazer uma boa negociação. Vou chamar a outra parte, o advogado da outra parte, e vou fazer uma boa negociação. Tá? A empresa está com dificuldade, se eu pagar esse valor, eu vou acabar com o meu negócio é muito pequeno, eu consigo te pagar em, sei lá, 20 prestações de 400. Tá? Eu consigo te pagar em 10 prestações de 800. Mas eu não posso agora pegar 8 mil reais e pagar essa despesa, senão eu vou quebrar e não tem como mesmo, né? Aí vou desistir do meu negócio. Então, eu estou te mostrando aqui que essa planilha de impacto de negócio, onde você vai pontuar 1, 3 e 5, 1 é pouco impacto no seu negócio, médio impacto, alto impacto. Né? Vamos ver aqui esse empréstimo do Banco do Brasil. Ele é um empréstimo que você está devendo ao Banco do Brasil. A última data que você pagou, você está devendo em 2 meses, 6 mil reais. Então, agora como é que eu faço? Eu pego esses 6 mil, vou lá e pago de uma vez? O que eu vou fazer com esse empréstimo? Vou renegociar no banco? Né? O que é isso aí? O que vai acontecer? Isso vai me atrapalhar a comprar os insumos? Sim, né? Porque se você estiver devendo o banco lá, daqui a pouco ele vai te negativar, então você está com risco 3 aí de ser negativado e pode atrapalhar o insumo. Pode atrapalhar a produção aí? Pode. Né? A qualidade do seu produto? Eu acredito que não, porque né, nós não estamos falando de peça de reposição, a qualidade, mas segurança também não. Né? Segurança também não. Pode atrapalhar o transporte do seu produto? Pode sim, porque sem crédito, se acontecer alguma negativação lá, pode atrapalhar as vendas do seu produto, sim, pode atrapalhar as vendas e, consequentemente, atrapalhar o seu resultado. Né? Então, está ali também, é uma conta que sinalizou amarelo. Ou seja, eu tenho que pagar a manutenção das máquinas aqui com urgência, né, que é o Pedro, porque pode ser que a minha máquina quebre outra vez, eu tenho que ter esse cara que é especializado nesse tipo de serviço. Né? Então eu não confio na manutenção das minhas máquinas a um aventureiro qualquer. O Pedro aqui é um especialista, ele faz parte do um custo que eu tenho. Não posso deixar esse cara deixar de pagar esses 10 mil. Mas já os 8 mil lá da questão trabalhista eu já tenho que negociar, não quero pagar agora, não posso. Né?
E a questão aí do Banco do Brasil, o empréstimo deu amarelo. Quer dizer, eu tenho que negociar isso aí. Eu vou pagar. Mas, primeiramente, eu vou pagar o João aqui. Senão eu acabo com o meu negócio. No Banco do Brasil, eu vou ter que ir lá negociar, ver, pedir perdão, me ajoelhar e enrolar mais um pouquinho. Enrolar no sentido não de trapacear, mas rolar a dívida mais um pouquinho. E até que eu consiga um dinheiro para poder botar essa dívida em dia. Mas ele tem prioridade ali, esse pagamento tem. Mas não é a mesma prioridade do Pedro, porque vai com a máquina quebra, vai parar toda a minha empresa. Vocês estão entendendo? Então assim vai dando amarelo, verde, vermelho. Aquilo que você colocar 1, 3, 5 aqui, através de uma matriz de prioridade, que por detrás ali já tem os cálculos todinho, o quanto que os insumos, produção, qualidade, segurança, transporte, venda e resultado influenciam no seu negócio, vai te dando a pontuação e assim você vai conseguindo pagar ou não, priorizar ou não o pagamento de uma dívida. O importante é que você relacione aqui todas as suas dívidas. Você tem que colocar todas as suas dívidas aqui, todas, o nome certinho, a data do último pagamento, o valor certinho da sua dívida. Aqui nesse caso, essa empresa está endividada em quase 30 mil. Né? Então, recapitulando aqui, o gráfico do Pareto deu que 80% das dívidas dessa empresa é com relação à manutenção de máquinas, questão trabalhista e um empréstimo que ele pegou no Banco do Brasil. As demais dívidas são financiamento de carro, fornecedor de açúcar, né? Que você também vai fazer a análise 1, 3, 5 para saber qual é a ordem de prioridade que você deve fazer. Entendido? Bom, vamos lá agora a outra análise que faremos sobre esse assunto. A outra análise é o tamanho do problema. Então, nós temos lá que a matriz de endividamento me deu que o meu tamanho do problema, né, que toda a minha dívida é de R$ 29.989. Somando todas as dívidas que eu coloquei aqui na matriz, deu 29.989. Porque essa coluna aqui é uma coluna cumulativa, tá? Então eu não preciso ir lá, não há necessidade de eu ir lá embaixo para saber quanto que eu estou devendo. Ela já traz aqui, ó. Ela já está trazendo aqui. Então quando eu acabo de lançar a minha última dívida, eu sei o total da minha dívida. Essa coluna aqui também, ó, ela vai falando, ó, 33% do que eu devo à manutenção de máquina. 27% do que eu devo é questão trabalhista. 20% do que eu devo é o Banco do Brasil. 11% do que eu devo é o financiamento do carro. 9% do que eu estou devendo é o fornecedor de açúcar. Tá? Aqui é a acumulada também percentual e aqui é a matriz de prioridade. Agora vamos lá. Analisar o tamanho do meu problema. Tá? Eu vou analisar o tamanho do meu problema. Vamos supor, eu estou devendo aqui quase 30 mil. Tá? Vamos lá. Agora eu vou analisar os meus recursos. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha no caixa, no meu caixa circulante, que é ali no caixa que você controla, um livro caixa, o disponível. Esse dinheiro do caixa ele pode estar até no banco, tem um cartão de crédito, de débito que você disponibiliza para a sua empresa, mas você tem um saldo de R$ 670, está ali. Você tem um saldo bancário lá de, vamos botar R$ 1.200, que é o seu saldo, né, da sua empresa. Né? Você tem, o seu negócio gera um lucro mensal de 4.800. Vamos botar assim, um pequeno negócio mesmo. Um lucro de R$ 4.800 por mês. E você já tem na conta provisionamento, que você provisionou ao longo do tempo, vamos botar que você tem aí R$ 1.200 só de provisionamento. E que você conseguiu juntar ao longo do tempo
investimento, uma poupança que você estava fazendo, né? Ao longo do tempo você conseguiu juntar mais R$ 2.100, que, já que sua empresa é pequena, que você estava juntando para comprar uma máquina nova, tudo isso aí. Bom, o tamanho do seu problema nós vamos analisar agora, tá? Primeiro nós vamos saber o seu potencial financeiro. Então, o seu potencial financeiro, ele vai te dar aqui embaixo. O seu potencial financeiro é a soma de todos os seus recursos, ó. Daquilo que você tem no caixa, daquilo que você tem no saldo, daquilo do seu lucro mensal, né? E dos seus provisionamentos, do seu investimento. E também eu coloquei aqui aquilo que você provisiona como risco, tá? Então, esse provisionamento de risco, nós já falamos numa palestra, depois eu vou passar à frente, que o resultado você tem que provisionar risco também. Então, você tem uma capacidade financeira de R$ 11.170. É tudo que você possui, tá? Quer dizer, é toda a capacidade financeira da sua empresa, ok? Isso te deu, através de uma linha de cálculo que está aqui em cima, que é uma linha, é uma análise de capacidade, que você pode recorrer. Você tem uma capacidade de um indicador que é 10% de capacidade de pagamento. Não é 10% sobre esse valor não, tá? Esse cálculo aqui, ele é 10% da dívida. Pela sua capacidade financeira, você só pode pagar por mês 10% da sua dívida, tá? Eu devo quase 30 mil. O máximo que eu posso assumir por mês é pagar 3 mil, entendeu? Se eu assumir mais do que 3 mil, com a dívida de quase 30 mil, eu vou quebrar. Está entendendo? A capacidade de quitação e o tamanho do problema é uma forma matemática para dizer se você está com um problema muito grande ou se você está com um problema pequeno. Veja. Agora, depois daqui, nós vamos fazer a análise do problema. Eu vou só melhorar aqui a tabela para a gente ter uma visão melhor da nossa capacidade, tá? Da nossa capacidade. Aqui eu vou botar mínimo aqui 0. Estou formatando aqui 0. E aqui eu vou botar aqui 30 mil, né? Para ficar uma análise mais fácil para você compreender. Que eu estou devendo nessa empresa, nessa simulação, algo em torno de 30 mil. Veja, olha, a capacidade que eu tenho de pagar é 10% da minha dívida. Então dá 2.992,92. Se eu me endoidar na minha empresa e quiser pagar mais do que 3 mil de endividamento por mês, e a ordem que eu vou pagar está aqui. Esses 3 mil eu vou pagar primeiro uma parte aqui para manutenção da máquina. Segundo, eu vou buscar o Banco do Brasil lá e negociar alguma coisa em cima dessa capacidade minha de pagamento e endividamento mensal, em função das minhas dívidas. E terceiro, se algum outro aqui der amarelo, vermelho, eu vou priorizando os meus pagamentos. Agora, priorizar o quê? Eu não posso pagar mais do que em torno de 3 mil reais por mês. Ou seja, a minha capacidade de pagar, o poder de pagamento, ele é 10% sobre a minha dívida, né? Depois eu posso até simular um outro caso, que você vai ver que é a sua capacidade de pagamento. Nesse caso, então, se ele tem uma capacidade de pagar 3 mil, né, e deve 30, o tamanho do problema dele é quase que zero, gente. É quase que zero. Aliás, deu negativo aqui, ó. Por quê? Se eu pegar 3 mil, multiplicar por 12 meses, a longo prazo, se eu conseguir botar as minhas dívidas a longo prazo, eu consigo
3 mil vezes 12 é maior do que 30 mil. Entendeu? Aí o meu tamanho do problema aqui, ó, fica zero. Zero. Não tem mais problema. Né? Então, o segredo o que é? É eu pegar meu poder de pagamento e pagar as minhas dívidas, que são a curto prazo, e transformá-las a longo prazo, com a capacidade de negociação. Nesse exemplo que eu dei, esse empresário que deve 30 mil, mas quando ele viu o tamanho do problema dele, ele que não tinha mais estímulo para trabalhar, já queria fechar o negócio dele, ele queria já acabar com tudo, né? Já não acordava mais com o ânimo para trabalhar e tudo. Mas quando ele coloca isso numa planilha, na visão, a avaliação por avatar, ele vai ver o seguinte: cara, eu tenho dívida, mas extremamente pagável. Eu tenho recurso para poder disponibilizar esses 3 mil por mês, ou que seja 1.000, ou que seja 500 reais por mês, e negociar, entendeu? Agora é aquilo que eu contei da cumbuca. A cumbuca está aqui, ó. Todo mês você tem que colocar na cumbuca. A cumbuca, a seleção está aqui. Vermelho, eu pago. Amarelo, eu pago negociando. Agora, aquilo que não interfere no resultado da minha empresa, eu vou negociar a longo prazo. Não vou dar cana em ninguém. Não vou deixar de pagar ninguém. Mas é uma dívida que não tem tanta prioridade. Agora, se eu começar a pagar as pessoas, os meus credores, em função do peso das cobranças que estão me dando, eu posso levar a minha empresa à falência. Aí sim, quando você leva a sua empresa à falência, é quando você usa do seu poder de pagamento muito mais do que aquilo que tecnicamente foi analisado. Então você tem que ter uma análise crítica, uma análise conceitual, uma análise com ferramenta bem apurada para o seu negócio, para que você não pague mais por mês do que aquilo que o sistema está te mandando pagar. Tá? Bom, vamos supor que eu vou botar aqui algumas outras dívidas mais. Vou botar uma aqui outra de 1.200 para ficar na ordem, outra de 1.000, uma outra dívida, né, de 900. Pronto. Aqui. Pronto. Então, botei mais dívidas aí para a gente ver lá o tamanho do problema, né? Então, agora eu estou devendo, ó, 33 mil. Aí ele calculou aqui, ó, que eu só posso pagar 9%, né, desses 33 mil, que dá em torno dos 3 mil, que é o poder é muito mais em função da minha capacidade financeira, né? Minha capacidade financeira. E vamos reduzir aqui, vamos supor que você não tem nada na poupança, você não consegue provisionar nada, né? E vamos supor que você também não tem nada de provisionamento, porque você não conseguiu provisionar nada, né? Nós estamos jogando só com lucro, saldo bancário, né? Bom, você tem 670 de caixa, você tem um saldo bancário lá de conta corrente de 1.200 e você sabe que você tem um lucro mensal de R$ 4.800. Isso, né, te dá um poder potencial financeiro de R$ 7.870. Mas aí você tem que pagar aluguel, você tem que pagar conta, pagar todo mundo, então folha de pagamento e tudo mais. Então isso te deu só 8% de poder de pagamento. Com 8% dessa sua capacidade financeira, que dá 2.712, é que você pode pagar os 3.089 que você está devendo. Deu para entender? Entendeu? Qual é o tamanho do seu problema? O tamanho do seu problema é R$ 474. Por quê? Se você pegar R$ 2.717 e multiplicar por 12, vai faltar R$ 474 para dar os 33.089. Dito, e o juro, e as multas, e tudo mais. Isso tudo nós entra na capacidade de negociação. Você, empreendedor, você não, muito mais do que entender como produz um parafuso,
como que entrega uma água, como que cozinha, faz uma carne, faz um quibe, uma pizza, você tem que ter um entendimento administrativo. Você é o representante da sua empresa. É você que tem que sentar na frente do gerente, é você que tem que sentar na frente do João, do Pedro, é você que vai ter que negociar. E a sua capacidade de tirar multas, juros e tudo mais, vai depender de você. Tem que negociar, tem que enfrentar, não pode dizer que não está, não pode fugir do oficial de justiça, não pode de jeito nenhum deixar de enfrentar os seus credores. Você antecipa suas visitas, você vai, você chora, você demonstra para ele que você está disposto a pagar, mas que você só tem como capacidade de pagamento mensal em torno de 2.717, né? E que o nome dele está na cumbuca. Vai lá, mostra, está aqui, ó. Agora, se eu não pagar o Pedro, eu quebro. E se eu quebrar, se eu não pagar quem é Pedro, eu quebro. Então, ó, se eu quebrar o João, você não vai receber o seu não, pô. Entendeu? Você não vai conseguir receber o seu. Então, é complicado. Você tem que saber negociar com a base científica que nós estamos lidando. Tá? Então, esse que é o segredo desta ferramenta que nós estamos apresentando a você. Eu vou dar uma pausa aqui para voltar lá para Acabamos de entender então como funciona a nossa ferramenta de controle de endividamento, que é essa planilha que nós acabamos de explicar. Entendemos também como funciona a nossa análise de capacidade de pagamento, né, e tamanho do problema. Também entendemos. Agora nós vamos analisar aquela outra questão nossa, que é quando você acorda, você tem ânimo para trabalhar, enfrentando a realidade, né? A falta de ânimo, a alma que se deixa mover dentro de si, é um reflexo do pânico, ou início de uma depressão empresarial. Tem tratamento? Sim. Né? Então você já aprendeu a negociar, você já aprendeu a fazer análise de capacidade de pagamento da sua empresa, e agora nós vamos te dar um mapa de como você vai fazer. Poxa, minha cabeça está cheia de coisa para fazer. É pegar filho na escola, é ir na reunião, fazer supermercado, voltar, dar atenção a filho, dar atenção à minha família, mamãe está doente, papai está doente, meus irmãos precisam de mim. É uma confusão só a sua cabeça. E o seu eu empresarial está muito confuso, né? O primeiro tratamento é enxergar que estamos doentes. Isso nós já fizemos lá na palestra 1 com a análise do avatar, né? Agora aqui nós já estamos dando as receitas para sair desse precipício emocional que nos leva a nos afastar até dos nossos interesses comerciais, né? Vamos verificar agora o que nos faz adoecer. Ó. Primeira coisa, a organização da minha vida, do meu tempo, do meu trabalho, da minha empresa. Depois, é quando eu não consigo realizar as prioridades. Eu falo, hoje eu vou no banco, não foi. Aí, passou hoje, já não foi. Amanhã também eu vou falar, eu vou para o salão, se você é mulher, né? Que é empresária, eu vou no salão amanhã. É uma prioridade daí, aí não consegue ir. Mas você se priorizou e não foi. Isso te gera frustração. Por isso que você acorda no outro dia e fala assim, eu não quero mais trabalhar, eu não estou mais disposto, né? Frustração e falta de tempo. Para isso, então, nós temos uma ferramenta que vai te ajudar muito. Ela chama-se Agenda de Prioridade. A Agenda de Prioridade é uma ferramenta onde você vai ter que acordar pela manhã, tomar seu café pela manhã, e ainda, né, em casa, antes de sair, você vai colocar aqui na sua agenda, ó, urgente e importante para fazer hoje. E vai colocar aqui, tá? Ir lá na caixa, receber um dinheiro, lanchar com meu cliente, né? Eu preciso de ir no contador, né? Fazer a arte do panfleto, definir. Então, olha aqui, você definiu o que? Data e hora, tá? E se você não cumprir essa data e hora, que você colocou aqui, a planilha sua vai ficando vermelha, né? E você pode até, a gente pode até botar um efeito sonoro, né? Bipar, alguma coisa nesse nível, para que você seja alertado de que você não cumpriu aquilo que você falou que para você era urgente e importante. Por quê? Você
classifica uma coisa como urgente e importante. Daqui a pouco você abre lá o WhatsApp e começa a conversar e ó, o tempo ele voa, ele passa, não tem como, né? Daqui a pouco você entrou no Facebook, se perdeu e vai estar trabalhando aqui, ó, nas coisas que não são importantes, não são urgentes. Então você tem que definir o que é urgente e importante e cumprir sua agenda, é disciplina. O empreendedor tem que ter disciplina. Depois, ó, tem coisas que são urgentes e não são importantes com relação ao resultado da sua empresa. Mas se você é uma empresária, ir no salão de beleza é urgente. Não é importante para o resultado da empresa, mas é urgente para você. Então você bota aqui. Comprar a impressora é urgente, mas não é importante para o resultado. Às vezes a empresa sobrevive até sem impressora. Tá? Então você vai colocando aqui os itens que você achar que é urgente e que é importante. Coloca a data e hora para você cumprir. Se você não cumprir, vai ficando vermelho. Tá? Às vezes as coisas podem ser importantes e não urgentes. Né? É importante comprar, né, comprar uma televisão. É importante ir lá na loja comprar uma televisão. Mas não é urgente que a sua está funcionando. Entendeu? Botar o carro para lavar. Entendeu? Então você pode fazer essa agenda também como uma coisa pessoal. Né? Mas é importante? Mas ela não é urgente. E depois as coisas que não são importantes e não são urgentes. Né? É um desejo seu, pintar a sala, trocar a cortina, né? Em termos para o seu negócio e resultado da sua empresa, essas são coisas que não são tão importantes e não são tão urgentes. Mas dessa mesma forma, você vai botar aqui uma data certinha para você cumprir tudo isso aí. Entendeu? Bom, com essa agenda aqui de prioridade, nós estamos tentando resolver isso aqui, ó. Quando você acorda, tem ânimo para trabalhar, né? Agora, se você colocar essa matriz que está disponível para você no nosso site, você que se inscreveu, acessa o site lá e vai lá e baixa a agenda de prioridade inteiramente grátis, né? E tiver alguma dificuldade, pode entrar perguntando como que faz para trabalhar nessa agenda e nós vamos te dar todo o suporte que você precisa. Finalmente, ao deslocar-se para o trabalho, você fica feliz enfrentando a realidade. Eu, empreendedor. Olha, faça desse momento, trânsito engarrafado, barulho, um momento de oficina mental. Planeje, reveja, analise, pense diferente, observe tudo ao seu redor. Muitos empreendedores e empresários só usam esse momento para pensar em problema. Isso estressa e causa registros emocionais ruins. Né? Mas se você souber usar esse tempo disponível aí, você pode até crescer, ter novas ideias. Tá? E por último, você cumprimenta seus colaboradores na chegada da empresa, né, enfrentando a realidade. Olha, ou você bota o seu coração, na empresa, um coração com, né, veia cava superior, aorta, tronco pulmonar, o átrio esquerdo, as veias pulmonares, ou você coloca este coração na sua empresa, né, que vai acabar te dando um infarto, ou você coloca esse outro coração, que é um coração muito mais assim, lúdico, romântico, um coração criativo. Você tem que trabalhar com este outro coração e deixar aquele outro coração ali para a sua sobrevivência. Tá bom? Então, ó, cumprimentar pessoas, passar um astral bom para a empresa, ajuda demais, tá? Cumprimenta, oi, tudo bom, um abraço, aperta a mão, fale com todo mundo, gere esse astral bacana aí para que preservar esse outro coração físico dessas agressões emocionais e manter o coração criativo na sua empresa. Assim, nós fizemos um resumo da nossa avaliação de avatar que trata do nosso eu, né? Você e a sua empresa. Né? Próxima palestra nós vamos falar você e a sua empresa. Né? Agora nós falamos do eu com você mesmo. Tá? Você, em relação a você mesmo com a sua empresa. A próxima é você e a sua empresa, onde nós vamos analisar a sua empresa com o método Canvas, que é um método excepcional, onde nós vamos girar o Canvas. Eu vou ensinar você
nós vamos usar aqui umas 8 ferramentas, né, do Canvas, para que você possa entender como você pode reorganizar a sua empresa para produzir melhor. Tá? Bom, lembrando que o nosso seminário ele trata da avaliação por avatar, que encerramos hoje. Depois trata da sua empresa com o método Canvas. E depois nós tratamos da manutenção disso tudo com o procedimento PDCA. Essas 3 ferramentas, né, com mais 11 ferramentas outras, compõem a plataforma de resultado. A plataforma de resultado é um método científico, BSR, que ajuda a empresa na organização da sua rotina, no tratamento com seus colaboradores, no melhoramento da qualidade da produção e também pela qualidade e controle do resultado financeiro da sua empresa. Utilizando a plataforma de resultado, certamente você terá resultado em 3, 4 meses que você só teria em 5, 6 anos. Tá? Esse é o grande salto tecnológico na administração de empresas pequenas como a sua, de negócios pequenos como os seus. Tá? Lógico que isso tudo traz resultado. E se trouxer resultado, traz dinheiro. E se trouxer dinheiro, deixa o seu coração feliz, a sua família feliz. Aí é o nosso sonho, né? Ter um negócio que a gente possa viver com tranquilidade. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. E já estamos aqui preparando já o lançamento da próxima aula. E assim que tiver tudo prontinho, eu já te jogo o link para a terceira palestra, que vai ser você e a sua empresa. Um grande abraço do Dilton, um grande abraço de toda a equipe atitudecertas.com, né? Dilton Góes Consultoria. Tá bom? Tchau, tchau.